Desde que Donald Trump voltou ao cargo, os Estados Unidos passaram por várias fases de diplomacia e, em seguida, de renovada escalada militar com a Rússia. O mais recente movimento desse pêndulo nos faz falar novamente sobre paz, desta vez com base em um chamado Plano de 28 pontos. Mas será que é um esforço real em direção à paz, ou apenas a mais recente manobra para atrair Moscou a abrir mão de sua vantagem no campo de batalha? Para discutir isso comigo, hoje está o Dr. Michael Rossi, professor de Relações Internacionais na Universidade Rutgers e apresentador do canal Michael Rossi Policy no YouTube. Michael, bem-vindo de volta. Obrigado por me receber mais uma vez, Pascal. É sempre um prazer ter convidado no seu canal. Muito feliz em tê-lo aqui, porque você é uma das pessoas que também acompanha as fontes russas. Você fala e lê russo fluentemente e fez muitas pesquisas nos antigos estados da União Soviética, Uzbequistão e assim por diante. Então eu realmente fico curioso sobre a sua perspectiva sobre o que isso significa neste momento, porque tem um certo caráter teatral, não é? Esse vai e vem, esse movimento de pêndulo entre vamos enviar mais mísseis, mais inteligência, e não, plano de paz aqui. E já é como a segunda ou terceira repetição disso. Como você interpreta isso? Certo, então, se você me permitir por um momento, preciso entrar em uma pequena explicação aqui, porque quero abordar isso de uma perspectiva mais ampla sobre os elementos básicos do que chamamos de resolução de conflitos. Algo que eu espero que todos os lados estejam comprometidos em buscar quando se trata da guerra na Ucrânia. Você sabe, a resolução de conflitos começa com toda a ideia de gestão de conflitos. E o que isso realmente significa. Segunda-feira de manhã, 8 horas. Passo 1. Parar de lutar. Parar de matar. Parar a batalha. Parar a guerra. O que precisamos fazer para acabar com a guerra? Isso é algo que todos os 4 lados, o lado ucraniano, o russo, o americano e o europeu, desejam. Como chegamos a isso, porém, é uma história diferente. Neste momento, o grande burburinho no rádio é sobre o chamado Plano de Paz de 28 pontos de Trump para a Ucrânia, que se você já o analisou, e eu analisei, em grande parte concede à Rússia o que ela vem desejando nos últimos 4 ou 5 anos. E isso inclui um pacto de não agressão entre a Rússia e a OTAN, garantias de segurança para o que restar da Ucrânia e o reconhecimento de fato do controle russo sobre a Crimeia e todo o Donbass. O que inclui as autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, bem como o território atualmente controlado pela Rússia em Zaporíжia e Kherson. O plano também aborda as perspectivas para o futuro da Ucrânia, talvez na União Europeia, mas sem qualquer menção à OTAN. A Ucrânia seria um país militarmente neutro. Também adotaria medidas para reduzir o extremismo etnocêntrico contra a minoria russófona e buscaria um modus vivendi com a Igreja Ortodoxa Ucraniana, Patriarcado de Moscou, assim como com a Igreja Ortodoxa da Ucrânia. Esse é um ponto muito importante que, na minha opinião, muitas fontes ocidentais tendem a ignorar. A batalha sobre quem controla a alma do povo ucraniano. É a Igreja Ortodoxa Russa que atua dentro da Ucrânia, ou a recém-elevada Igreja Ortodoxa da Ucrânia? As diferenças dizem mais respeito aos patriarcas do que a qualquer outra coisa. Mas o ponto principal aqui, e acredito que seus espectadores e os meus concordarão com isso, é que a proposta inicial apresentada pelo governo Trump foi algo que a Ucrânia recebeu como uma oferta de pegar ou largar, um cessar-fogo que ela não podia se dar ao luxo de recusar. Se Zelensky aceitasse esses termos, a guerra terminaria. Mas seu mandato no cargo chegaria ao fim. A Ucrânia teria, na prática, que capitular e perder vastas porções de território em suas regiões leste e sul. E a Europa seria pouco mais que uma espectadora. O que entendemos nos próximos dias, e fico feliz por termos tido essa conversa pelo menos 24 a 48 horas após o vazamento dessas informações, é que a EU emitiu uma série de emendas e revisões a esses 28 pontos,
seja ampliando ou aprofundando o significado de cada um e eliminando o máximo possível para manter a Ucrânia, de alguma forma, na luta. To keep Ukraine somehow in the fighting. What the amendments do is leave. O que as emendas fazem é deixar a adesão da Ucrânia à OTAN em aberto, como uma ideia ambígua a ser considerada. Elas removem a ideia de reconhecer o controle de fato da Rússia sobre a Crimeia e o Donbass. Assim, fazem tudo o que é possível para afirmar a integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras de 1991. Elas aumentam o número das forças de defesa ucranianas de 600 mil para 800 mil. E também colocam a Ucrânia sob um pacote especial de proteção abrangente, vinculado ao artigo 5 da OTAN, o que significa que a OTAN não tornará a Ucrânia um membro, mas, enquanto o cessar-fogo e o acordo de paz forem mantidos, e enquanto a Rússia não aumentar as tensões, a OTAN tratará qualquer nova incursão em território ucraniano como um ataque contra si mesma. Into Ukrainian territory as an attack against its own. This is one of the major revisions that I think came out of. Essa é uma das principais revisões que, na minha opinião, surgiram das edições de Genebra e que basicamente concedem à Ucrânia um artigo 5 honorário, apesar de sua não filiação à OTAN. Agora, a grande questão que devemos discutir é se essas revisões serão aceitas pelo governo de Kiev e se isso pode ser apresentado de forma honesta ao lado russo como base para negociações de cessar-fogo. Posso estar sendo pessimista aqui, mas simplesmente não vejo nenhuma mudança vinda do lado europeu que a Rússia levaria minimamente a sério. Uma das questões é, e algumas pessoas aqui na seção de comentários do YouTube já apontaram isso, que o plano original de 28 pontos já inclui elementos que a Rússia basicamente rejeitou antes. Uma dessas coisas, bem, ok, não algo que eles tenham rejeitado explicitamente, mas a parte do dinheiro, todos aqueles centenas de bilhões em ativos russos congelados, que de alguma forma deveriam ser usados na reconstrução, metade dos quais seria de propriedade dos Estados Unidos, e coisas desse tipo. Mas por outro lado, novamente esse artigo 5 honorário, essas garantias de segurança que serão dadas, por outro lado, os russos sinalizaram que estão dispostos a usar o plano dos Estados Unidos como base para negociação, o que na verdade deixa algumas pessoas perplexas. Essa é a primeira coisa. Eu também diria que a versão europeia está completamente fora de questão. É como, sim, você, Europa, e com qual exército? A Europa é, de certo modo, realmente estranha na forma como continua falando. A Rússia deve perder, devemos proteger. Sim, você e quem mais? Quer dizer, isso me deixa louco. Mas podemos passar um tempo falando sobre assuntos acadêmicos. E então, se você realmente quiser entrar no pessoal, acho que você e eu vamos estar na mesma sintonia. Não é? O que você está imaginando? O que você está imaginando? É. Talvez deixemos isso de lado. Suas opiniões sobre os pontos que já estão no plano original, é muito duvidoso que os russos possam aceitá-los. E sabemos disso porque Vladimir Putin teve uma reunião com seu Conselho de Segurança há cerca de 3 dias que ele mesmo presidiu e respondeu a uma pergunta que claramente havia sido plantada. Ele disse, mais ou menos literalmente, que a Rússia preferiria uma solução militar para o conflito, certo? Ele preferiria aproveitar o momento, avançar e criar uma solução militar. O que me faz voltar ao que você disse no início, que todos querem chegar à paz. Eu meio que duvido disso. Quero dizer, não quero acusar os russos disso, mas certamente quero acusar certas facções na América, os neocons, os Applebombs e assim por diante, de apenas quererem usar esse momento para lançar ainda mais mísseis contra a Rússia. Guerra. Para que serve? Para a economia, a indústria, o complexo militar industrial. Quero dizer, temos as fantasias das pessoas, sabe? Com certeza. Essas pessoas estão no poder. Então, de ambos os lados, ainda temos lógicas muito fortes que realmente impulsionam o conflito.
Sim, você está absolutamente certo. E sejamos honestos aqui. Quero dizer, a Europa tem sido um dos elementos mais belicistas em tudo isso. E veja, eles têm um argumento que eu não diria que é impossível de refutar, mas certamente é um que mexe com as emoções e opiniões de muitas pessoas. E esse argumento é: a Ucrânia foi invadida por outro país, e o território que esse outro país passou a controlar agora foi anexado ao seu próprio. Quero dizer, isso é expansão imperial. E sabe, pode-se discutir se a Rússia estava ou não justificada em intervir, se a Ucrânia foi um intermediário ou um peão em tudo isso, se a OTAN é, em última instância, o principal agente na escalada de um dilema de segurança com a Rússia, certo? O fato de que, e preciso ser muito honesto aqui, o fato de a Rússia ter decidido controlar e anexar território de outro país sob seu próprio domínio soberano é uma das principais razões pelas quais tanto a OTAN quanto a União Europeia colocaram todo o seu prestígio, sua reputação e sua ideologia em jogo na defesa da soberania territorial da Ucrânia. Porque se o plano de 28 pontos for implementado, e temos evidências, interprete como quiser, Pascal, as comunicações de rádio, pelo menos nos canais do Telegram que venho acompanhando, sugerem que, deixados por conta própria, Zelensky e Umarov, o ministro da Defesa da Ucrânia, estavam prontos para aceitar concessões territoriais se isso significasse a. O fim da guerra, b. Garantias sólidas de segurança americana para sua durabilidade e c. Eventual incorporação à União Europeia. Eventual incorporation into the European Union. It's not something that they want to make public. Não é algo que eles queiram tornar público. E se eu puder, sabe, apenas compartilhar, por questão de argumento, o que estamos recebendo dos canais do Telegram, e isso não vem do lado russo, vem do lado ucraniano, Zelensky foi avisado, de forma absolutamente clara, por membros das facções mais radicais que influenciam o governo, o exército e assim por diante. Se ele assinar esse acordo de paz, terá 24 horas de vida. Se ainda estiver na Ucrânia, é uma sentença de morte. Ele estaria entregando pelo menos 20% do território ucraniano. Então, é melhor que ele tenha o avião abastecido, o dinheiro nos sacos e o médico por qual planeja fugir nos Estados Unidos ou no Reino Unido já garantido, porque se ele assinar isso, acabou para ele. Está absolutamente acabado. He's done, right? He's absolutely done. So it's not a surprise. Portanto, não é surpresa que o governo de Kiev vá rejeitar os pontos originais da proposta de 28 itens, porque ela efetivamente concede à Rússia tudo o que ela quer, incluindo a neutralidade de longo prazo da Ucrânia e a interrupção de qualquer expansão da OTAN. Se você olhar para os 28 pontos, isso não é dito explicitamente, mas é mencionado que a OTAN não se estenderá além do ponto em que está agora. Não diz que não incluirá a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia ou até mesmo a Armênia. Mas, juntando as peças, o que isso efetivamente significa é que a OTAN para exatamente onde está. Agora, para aqueles de nós que estão mais dispostos a aceitar as realidades de um mundo multipolar e a reconhecer a ideia de que o surgimento do conflito na Ucrânia se deveu em boa medida à expansão da OTAN e à sua falta de consideração pelas necessidades de segurança da Rússia. Disregard for Russia's security needs. This is actually a major victory as far as Russia is concerned. Na verdade, isso é uma grande vitória do ponto de vista da Rússia. O que eu venho dizendo, e nós já tivemos essa conversa várias vezes, você e eu neste canal, e eu já disse isso em outros lugares, com James Carlinzy, com Piotr, com quem quer que seja, é que uma das grandes desvantagens de um Estado que adota uma política externa liberalista é que ele pega a sua ideologia, esse senso de estar moral e legalmente certo em relação a todos os outros, e a fixa na parede. Eles pregam sua reputação na parede. É por isso que a Europa não pode simplesmente aceitar esse acordo, porque isso significaria que eles perderam. Isso significa que se reconhecem as realidades no terreno. E as realidades são, quer você, eu ou os espectadores que estão assistindo, queiramos admitir ou não, a Ucrânia perdeu. A Rússia tem a vantagem. Os Estados Unidos estão procurando encerrar esse conflito. Concorde você com Trump ou não.
É uma situação de aceite ou deixe, se for para levar Trump a sério. E como americano, estou meio a meio nisso. O humor de Trump muda a cada dia. Mas neste momento, a mensagem para a Ucrânia é: aceite este acordo, é o melhor que você vai conseguir. Ou se disser não, lavamos as mãos. Vocês deixam de ser nosso problema. Talvez a Europa possa ajudá-los. Você acha que eles são de verdade? Porque a única maneira de eu acreditar que os Estados Unidos estão finalmente levando a sério a ideia de colocar pressão real sobre a Ucrânia seria se dissessem: chega de compartilhamento de inteligência, chega de satélites. Se realmente encerrassem isso, se dissessem, é uma coisa, se fizessem, é outra. Aí sim estariam tentando realmente lavar as mãos da situação. Qualquer coisa quem disso. Qualquer discurso que tinha uma rede, incluindo as bases da CIA e tudo mais, funcionando, é só retórica. Okay, in place is just rhetoric. You're absolutely right. I mean, rhetoric is one thing. Você está absolutamente certo. Quero dizer, retórica é uma coisa, ações são outra. O governo Trump disse muitas coisas, tanto contra o governo ucraniano quanto contra o governo russo. O humor de Trump é imprevisível. Juro, vivendo aqui agora, parece que ele está no campo da Rússia, por qualquer que seja o motivo. E para ser totalmente honesto, leve isso pelo que vale. A declaração de Marco Rubio, dizendo que isso foi algo decidido entre autoridades americanas, russas e ucranianas, meio que diz algo. Isso sugere que a Ucrânia está pronta para fazer concessões apenas para acabar com a guerra. Eles não conseguem sustentar isso. Estão perdendo território todos os dias. Temos vídeo após vídeo de civis comuns sendo brutalizados, sendo jogados em minivans e enviados para a linha de frente. Se tiverem sorte, eles se rendem e passam para o lado russo. Se não, lutam e morrem. Quero dizer, é um banho de sangue. Estão sendo enviados para Pokrovsk, estão sendo enviados para Mirnograd. Para fazer o quê? Quero dizer, sabe? Correndo o risco de, veja, posso acabar divagando aqui como acadêmico, mas acho que você e eu concordaríamos. Em certo ponto, eu entendo a necessidade de defender o território do seu país, eu entendo. Mas quando é uma batalha perdida, e você percebe que está apenas jogando pessoas na carnificina, e não está recebendo o financiamento e o apoio que a comunidade internacional diz que vai lhe dar, é preciso começar a perceber que está sendo enganado. Sim, claro. Mas o problema é que, como em qualquer guerra, as pessoas que morrem, as pessoas que recolhem os corpos, as pessoas que tomam as decisões sobre para onde ir e as pessoas que as incitam não são as mesmas. É um ambiente político, certo? Já vimos isso com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, a União Soviética literalmente teve que tomar o maldito bunker onde aquele desgraçado estava escondido, certo? E ok, ele conseguiu se matar 2 dias antes. Muito bem. Mas foi até esse ponto que a coisa teve que ir. Os japoneses, um dos maiores sucessos do século XX, eu acho, foi o fato de o Japão ter conseguido se render, porque isso foi um enorme esforço político. Foi preciso reunir tantas facções diferentes. Havia pessoas que literalmente diziam, quero dizer, havia generais do exército que diziam 100 milhões de mártires. O Japão tinha apenas 60 milhões de habitantes, mas eles acrescentaram 40 milhões da Coreia ao cálculo. Trabalho escravo é ótimo, não é? Por que não? Então você sempre tem esses malucos. Esses malucos estão lá, dispostos a sacrificar todo mundo e, no fim, novamente serem bombardeados em seus próprios bunkers, certo? E essa é justamente a dinâmica toda que existe. Agora, além disso, qual é a retórica que vem de cima, certo? Então, você acha que os Estados Unidos, neste momento, realmente querem acabar com isso? Quer dizer, essa é a questão. Ou é mais algo como, sabe, apenas manter a encenação, manter todo mundo falando sobre o assunto? Isso poderia ser uma iniciativa, não é? Sabe, é difícil dizer, Pascal. Eu realmente gostaria de acreditar que eles querem acabar com isso. Mas há membros demais do Congresso no meu país que disseram abertamente, sem vergonha e sem arrependimento,
que essa guerra é ótima para a economia. É ótima para o complexo militar industrial dos Estados Unidos. Essas coisas são ditas por pessoas que nunca terão que lutar, que não têm filhos para enviar para a linha de frente. Eles nem são generais de poltrona. São diplomatas de poltrona, especialistas em guerra de poltrona. Quero dizer, é a mesma coisa que você vê na Ucrânia. Algum dos altos funcionários ucranianos está enviando seus próprios filhos para a linha de frente para lutar? Não, eles estão na Alemanha, estão na Europa. Claro, já se livraram disso. Eles se foram. Mas você sabe, qualquer pessoa que mencione isso é considerado um propagandista russo, ou um robô russo, anti-ucraniano, ou algo assim. Em certo ponto, é preciso perceber uma coisa. É como não, o nono exército de Steiner não vai atacar a Ucrânia. Isso não vai acontecer. Ele não vai vir. Ele não vai vir. Steiner não vai vir. Sinto muito. Ainda não inventamos uma máquina do tempo para ele repelir o Exército Vermelho. Isso não tem nada a ver com estar do lado pró-Rússia ou anti-ucraniano. É apenas olhar para as evidências no terreno e perceber que esta não é uma guerra que, nas condições atuais, este país possa lutar e vencer. Mas você pode. É isso, quero dizer, ainda dá para esgotá-los, certo? E é isso que, na minha visão, ainda está acontecendo. O completo esgotamento da Ucrânia. E a Rússia diz, sabe, que Vladimir Putin diz, queremos a solução militar. Quero dizer, eu entendo isso da perspectiva russa, certo? Assim, eles conseguem implementar mais das políticas que querem ver implementadas, presumivelmente. Mas, por outro lado, isso também tem um custo muito alto para a própria Rússia. Então, o que eu não entendo muito bem é porque a Rússia está disposta a aceitar que os Estados Unidos finjam ser um mediador neutro. Você consegue entender isso? Porque para mim é claramente uma guerra por procuração, uma guerra de implementação, seja lá como quiser chamar. Sabe, talvez eu já tenha mencionado isso a você e aos seus espectadores. Eu dou aula, tanto na graduação quanto na pós-graduação, sobre teorias e modelos de resolução de conflitos. E como já disse, o primeiro passo de qualquer forma de resolução de conflitos é a gestão do conflito. A resolução vem depois. O objetivo final é parar a matança, parar a luta, parar o sangramento. Se o plano de 28 pontos proposto pelo governo Trump for genuíno, o que ele faz é dar à Rússia algumas coisas que ela ainda não controla. Ele lhes daria, se aprovado, controle total sobre o que resta de Donetsk que as forças ucranianas ainda mantêm. Eles já controlam 100% de Luhansk. Donetsk ainda é o principal campo de batalha. Donetsk is still the major battleground. What it also does is it gives them de facto O que isso também faz é dar a eles controle de fato sobre o que atualmente mantém em Kherson e Zaporizhia. Não é o ideal, porque se o lado russo concordar com essa proposta, isso significa que qualquer tentativa de tomar militarmente as cidades de Zaporizhia ou Kherson está fora de questão. Kharkiv fora de questão. Odessa fora de questão, certo? Quando você observa quais podem ser os objetivos finais da Rússia, trata-se de tomar todas essas 4 regiões e depois tomar Odessa, avançando para o oeste em direção à Transnistria e encerrando o assunto. Se a Rússia tomasse Odessa, fim de jogo. Eles controlariam a economia da Ucrânia. Acabou. Interessantemente, o plano de 28 pontos é algo que Putin disse estar disposto a considerar. that he would be willing to consider. This is at least a stepping stone. But what it also Isso é, pelo menos, um passo inicial. Mas o que isso também faz é restringir severamente qualquer nova incursão militar da Rússia em qualquer lugar que não seja a região de Donbass. Isso garante o controle futuro da Ucrânia sobre 2 grandes cidades, Kharkiv e Odessa. Também mantém o controle de fato que eles têm agora sobre as cidades de Zaporizhia e Kherson, das quais a Rússia controlava Kherson há 2 anos, antes de se retirar. Coloca a usina nuclear de Zaporizhia sob controle internacional conjunto. A Rússia vai fazer algumas concessões dentro de tudo isso. É, você sabe, a declaração que Putin fez ao seu Conselho de Segurança há alguns dias, o que, novamente, é uma pequena propaganda descarada para o meu canal.
to my channel. I had translated a few bits of it, I haven't been Eu traduzi alguns trechos disso. Sabe, eu não tenho estado tão ativo no meu canal quanto estive nos últimos meses. Só para deixar claro, estou trabalhando feito louco, corrigindo trabalhos e tudo mais. Sou, você sabe, um acadêmico em tempo integral aqui. Mas o que o Putin disse, certo? É que, bem, você sabe. E sim, temos ouvido algumas conversas no rádio, aqui e ali, sobre se haverá uma campanha na primavera para tomar Kharkiv, ou para tomar, ou retomar, Kherson ou Zaporizhia. A questão aqui é que, por mais difícil que possa parecer para alguns, todo o acordo de paz apresentado ao governo ucraniano é o melhor cenário que eles têm, dada a situação atual. É pior do que o anterior que foi apresentado, mas o entendimento é que o próximo acordo de paz, em alguns meses, se não em um ano, pode ser ainda mais draconiano. E Lavrov tem sido considerado pelo que é e pelo que diz. Mas veja, Lavrov já declarou publicamente várias vezes que no primeiro mês após o início da guerra, em 2022, houve um esforço dos lados russo e ucraniano para se encontrarem novamente em Istambul e discutir um cessar-fogo. E eles haviam chegado a um acordo. Então, de repente, o Reino Unido interveio e disse a Zelensky: não assine, não implemente, nós vamos te ajudar, estamos do seu lado. E foi um pacto faustiano que acabou saindo pela culatra. And it was a Faustian bargain that ultimately backfired. Right, but Certo, mas você precisa que os ucranianos concordem. Quero dizer, se os americanos e os russos concordarem em 28, 38, seja lá quantos pontos, eles fazem um acordo, e esse acordo diz que os Estados Unidos param todo o compartilhamento de inteligência e militar. Não vendem mais armas para a Ucrânia. Ponto final. E então os russos, mesmo que os ucranianos continuem lutando, simplesmente criam uma zona de controle e é lá que eles patrulham. Por que seria necessário que os ucranianos concordassem com isso? why would you need the Ukrainians to agree to this? Because we don't want another Munich conference. Porque não queremos outra conferência de Munique. É isso. Não queremos um cenário de Munique em que a Ucrânia nem esteja na mesa. Eu entendo exatamente o que você está dizendo, que dado o texto que você acabou de mencionar, os 28 pontos nem são um acordo de paz. É um ultimato dos Estados Unidos a Kiev, dizendo: você concorda com isso, e nós te apoiamos pelo futuro previsível. Você rejeita. Lavamos as mãos. Acabou. Se Trump concordar com isso, eu até consigo entender Zelensky, em certa medida, achando que Trump é indeciso. Ele diz uma coisa, depois muda de ideia, depois faz outra. Ele vai fazer isso. Se os Estados Unidos mantiverem sua posição e disserem: se vocês não concordarem com isso, retiramos todo o apoio financeiro, toda a inteligência, tudo. Vocês estão por conta própria. Se virem, divirtam-se. Ok, se conseguirem sobreviver com o dinheiro da Europa, vão em frente. De novo, não. Ok, nós sabemos disso. Quero dizer, sabe, vamos falar sobre isso. Por mais que, sabe, você seja da Europa e eu tenha ligações europeias. Quando, nos últimos 35 anos, a Europa realmente cumpriu suas promessas de segurança? Toda vez, quando a Iugoslávia estava se desintegrando, os Estados Unidos disseram à União Europeia: lidem com isso, está no seu quintal. Eles não lidaram. Eu diria que há mais motivos para discussão nesse caso, porque na Iugoslávia realmente havia um interesse dos Estados Unidos. Os europeus, em sua defesa, até tentaram. Mas, de qualquer forma, a questão é: isso é teatro? É real? O que estamos vendo? Porque se for real, e eu tenho essa sensação, os russos estão esperando o momento em que eles e os americanos finalmente cheguem a um acordo, algo que possa ser monitorado. Não apenas, sabe, aquela velha promessa do Sr. Genscher de nem 1 centímetro para o leste, mas algo por escrito, com mecanismos, inclusive para o lado russo. Um acordo sobre o controle de armas nucleares, certo? E um novo começo, e a continuação disso. Algo que eles possam colocar sobre a Europa e dizer: certo, ótimo, temos uma estrutura. E mesmo que os europeus reclamem, e mesmo que os ucranianos continuem reclamando e às vezes nos causem incômodo, no geral eles podem mudar o cálculo de segurança.
Acho que é isso que eles estão esperando. E de alguma forma não vejo isso acontecer. Quer dizer, nós vemos os Estados Unidos se aproximando disso, acredito, mas ainda não chegamos lá. Sim, e eu acho que um dos principais pontos do plano de paz de 28 pontos de Trump, que realmente atraiu a Rússia, foi essa ideia de que Rússia, Estados Unidos, Ucrânia e a OTAN assinariam pactos conjuntos e abrangentes de não agressão. É isso que a Rússia quer. Eles querem, por escrito, uma garantia de que a OTAN não se expandirá nem um centímetro mais para o leste. Se eles esperam que a OTAN cumpra isso, ainda é algo a se ver. Também precisamos pensar sobre isso, certo? Eu tenho estudado bastante a retórica da política externa russa desde a Conferência de Segurança de Munique de 2007. Existe uma narrativa, e é a de que, do ponto de vista da Rússia, Putin já disse isso, Lavrov já disse isso, Peskov já disse isso, e em termos menos diplomáticos, Medvedev também já disse isso, embora ele seja mais um ponto secundário. Acho que Medvedev é mantido lá apenas por motivos cômicos. Mas Putin, Lavrov, Zakharova, Peskov, todos disseram a mesma coisa. A Rússia não pode confiar que o Ocidente cumpra suas promessas. Russia cannot trust the West to keep its promises. Yes. Russia has made verbal agreements with... A Rússia já fez acordos verbais com o Ocidente antes, e o Ocidente absolutamente os violou ou ignorou, seja como for. Meu palpite, e é tão bom quanto de qualquer um, digo isso com total transparência, é o seguinte: sou um acadêmico, não sou especialista militar, não tenho acesso a informações sigilosas do Kremlin. O que posso dizer é o seguinte: na melhor das hipóteses, minha opinião é que tanto Putin quanto Lavrov entendem que Trump, por mais errático e interesseiro que seja, provavelmente é o melhor garantidor de algum tipo de pacto de não agressão entre os SOEs e a Rússia. Talvez não com a OTAN, mas tudo que os Estados precisam fazer é dizer à OTAN o que fazer, e o resto da Europa segue o exemplo. Acho que há esse entendimento, certo, de que a Europa late muito, mas no fim das contas, faz o que os Estados Unidos mandam. E assim, na visão da Rússia, este é o melhor momento de oportunidade para obter, se nada mais, garantias legais e escritas de que, caso sejam violadas no futuro, eles possam e irão apresentá-las à ONU, ao BRICS, ao mundo não ocidental, a quem quer que seja, certo? Como uma forma de mostrar que o Ocidente nunca esteve realmente interessado na paz. Da mesma forma, eles continuam argumentando que, a Rússia já afirmou isso várias vezes, os acordos de Minsk foram assinados e acordados entre Poroshenko e Putin sobre o futuro da região de Donbass, que seria considerada parte do território constitucional da Ucrânia. Ela receberia autonomia, teria direitos econômicos exclusivos específicos com a Rússia e haveria eleições locais para escolher o autogoverno local. Uma vez que esse governo coordenasse com Kiev as atividades do dia a dia, as forças russas se retirariam. As forças militares ucranianas poderiam alcançar a fronteira com a Rússia, desde que entendessem e reconhecessem a autonomia da região. E então descobrimos que os acordos de Minsk foram efetivamente sabotados por Merkel. E quem foi mesmo? Hollande. François Hollande. Basicamente dizendo a Poroshenko a mesma coisa que Hitler disse a Ribbentrop em Munique. Apenas assine o papel. Não passa de retórica. Não significa absolutamente nada. Isso apenas ganha tempo para que possamos eventualmente armar, você sabe, engajar e atacar o inimigo. E sim, veja, é isso que a Rússia entendeu, que o Ocidente não é confiável. Então, se eles conseguirem alguma garantia escrita de não agressão, não há como dizer que vão cumpri-la, mas pelo menos podem levar isso à ONU ou a quem quer que seja e dizer: fizemos a nossa parte. Na verdade, sabe, esse é um bom ponto que você está levantando, porque isso estava passando pela minha cabeça. Por que a Rússia confiaria na Ucrânia? Mesmo que Trump assine alguma coisa, porque eles confiariam que isso não vai ser simplesmente rasgado pelo próximo cara ou mulher que sentar na cadeira? Ou mesmo sob o Trump. Ele rasga as próprias promessas na manhã seguinte, certo? Com uma postagem nas redes sociais.
Mas o ponto que você está levantando é muito válido. Não se trata tanto da ONU e do TPI, que são ineficazes, nem sequer chegam a ser tigres de papel, mas sim das nações do BRICS. Porque Vladimir Putin, naquele discurso no Conselho de Segurança que ele traduziu, também disse: explicamos tudo o que foi discutido em Anchorage aos nossos aliados, aos nossos parceiros. To our allies, to our partners. Of course, China, Brazil. Claro, China, Brasil, Índia, África do Sul e assim por diante. E você sabe, o Sul Global, do qual a Rússia faz parte e que está organizando neste momento, é um contrapeso muito sério econômica e de outras formas ao Ocidente. Então eles estão realmente construindo algo agora que ajuda a Rússia a defender sua posição desse lado da balança. Talvez seja também por isso que eles acompanham a farsa da neutralidade dos Estados-Unidos. É como se dissessem: ok, vamos aceitá-los ao pé da letra e apresentar isso aos nossos parceiros. Porque, ao que parece, é assim que eles agora percebem os Estados Unidos. Então temos que jogar dentro desse quadro. Sim, sim. Yes. Absolutely. I fully agree with you on this. Com certeza. Concordo plenamente com você nisso. Um dos elementos-chave da política externa da Rússia, sua longevidade e sua sobrevivência em meio a tudo isso, é que a maior parte das sanções que isolam a Rússia vem da Europa. Sim, a Índia não se importa, a China não se importa, o BRICS não se importa. O BRICS está se expandindo por esse motivo. E a política externa russa, acredito, tem sido bastante bem-sucedida em oferecer uma narrativa alternativa, de que a modernidade e a industrialização não precisam vir do Ocidente. Certo. Isso é algo com o qual podemos concordar ou não, mas está aí. É algo tangível. E nessa situação, isso reconhece plenamente as realidades de um mundo multipolar. E é por isso que a Europa hoje soa como um tigre sem dentes. Parece, sabe, talvez isso tenha sido ontem ou hoje, não tenho certeza, mas o atual chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que tenho que reconhecer, faz uma coisa muito, muito bem. Merz prova a todos que Scholz não foi o chanceler mais incompetente que a Alemanha teve em tempos recentes. É verdade. Isso é um feito e tanto. Uau, é bom. Tem que dar crédito a Merz. Eu não achava que fosse possível descer mais baixo que Scholz. I have to give credit to Merz. I didn't think that you can get any lower than Scholz. But Merz was all about like, oh, we have no intention. Mas o Merz estava todo dizendo algo como: não temos nenhuma intenção de convidar a Rússia de volta para o G7, o que a tornaria o G8. E eu fico tipo, não me lembro de a Rússia querer voltar. Pelo que eles demonstram, estão tranquilos no G20, estão tranquilos no BRICS, eles não ligam. Sabe, é como, desculpe mencionar isso, porque eu não sou necessariamente eurofóbico, nem de longe. Quero dizer, tenho muitos amigos e colegas, tenho família que ainda vive na Europa. Mas, Pascal, preciso te perguntar, você consegue citar alguém na Europa, aqui e agora, que realmente inspire algum tipo de otimismo genuíno em termos de liderança e inspiração? Claire Daly. E ela foi expulsa do Parlamento Europeu, a representante irlandesa, por causa de uma enorme campanha contra ela em sua circunscrição. Ela faz isso porque ela provavelmente concordaria com tudo o que acabamos de discutir. Algumas pessoas, mas elas são, como ela ousa apontar, é dolorosamente óbvio. Sim, não. Em cargos de liderança, de fato, a Europa está em seu ponto mais baixo em 500 anos. Quero dizer, tenho que dar crédito a Kaja Kallas por uma coisa, no entanto. Ela deixa dolorosamente claro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que Ursula von der Leyen não é a pessoa mais incompetente. Não, e ela não está sozinha. Quero dizer, chegamos a um ponto em que, sabe, é basicamente inútil discutir sobre eles, porque mesmo que houvesse uma agenda, mesmo que eles tivessem uma agenda, seria uma agenda estúpida, porque é simplesmente burrice. A Europa está em completa desordem, e Jan Oberg costuma chamar isso de um momento de cassistocracia, o governo dos mais tolos.
Leadership I mean, of the dumbest. look, whether it's Jan or Glenn Deason or Seja Jan ou Glenn Giesing, ou nossos colegas Petro e Nikolai Petro, ou qualquer outra pessoa, o que estou tentando dizer aqui, e por favor me diga se você discorda, é que a resposta da Europa ao plano de paz baseia-se na prática, na ideia de que, neste momento, a Ucrânia tem uma vantagem na mesa de negociações que simplesmente não possui. Ela não a tem. does not possess. Right? It does not possess. You know, if you follow Twitter, Sabe, se você acompanha o Twitter, as declarações que estão saindo da Alemanha são completamente insanas. Há esses especialistas em segurança alemães, de todos os lados, dizendo: precisamos punir a Rússia, a Rússia. Tem uma mulher, Jessica Berlin é o nome dela, uma especialista em segurança, e ela aparece em todas as grandes redes, e ela literalmente disse: a Rússia deve sair da Ucrânia rastejando de joelhos para fora da Ucrânia. É tipo, santo Jesus, quero dizer, o cara do bigode poderia ter dito isso. E sabe, boa sorte. I mean, good luck. I mean, if you can manage that, if you Quer dizer, se você conseguir fazer isso, ok, tudo bem. Mas é por isso que eu estou dizendo, o que eles estão pensando? Que o nono exército de Steiner vai de alguma forma se transformar nisso. O motivo pelo qual ele não estava lá para libertar Berlim é porque ele inventou uma máquina do tempo que vai libertar a Ucrânia. machine that is going to liberate Ukraine. Mas eles estão nesse estado mental. E de certo modo, bem, quero dizer, de certo modo, e lamento muito dizer isso, Karaganov está certo. Um dos principais problemas é que a Europa não está com medo. Eles simplesmente não estão com medo. Sentem-se seguros, confortáveis, acolhidos e tudo mais. Eles não entendem que isso ainda pode levar à aniquilação nuclear do continente europeu. E essa sensação de perigo, de alguma forma, desapareceu. Vamos abordar isso, porque acho que esse também é um ponto muito importante a ser destacado. Sim, eu concordo plenamente com você que a Europa se sente completamente segura, protegida como está dentro da OTAN, dentro do artigo 5, dentro desse entendimento de que, por mais que gostem de retratar a Rússia como um ator irracional, eles sabem que a Rússia não vai ultrapassar certos limites que aumentariam a tensão. Isso é verdade. Eles sabem disso. Quero dizer, mais ou menos. Embora digam o contrário, afirmando que a Rússia estará em Portugal amanhã, eles também sabem que a Rússia não fará isso. Bem, veja, você precisa escolher a sua narrativa. Ou a Rússia é esse país asiático, bárbaro e incompetente, que invade a Ucrânia para pegar peças de máquinas de lavar, sabe, para consertar seus carros, ou é a horda asiática que vai destruir a civilização ocidental. Você precisa escolher uma. Não dá para escolher as duas. Então, ou a Rússia é totalmente incompetente, ou vai dominar, sabe, todo o mundo ocidental. Mas é isso sobre a Europa. Eles fazem as duas coisas, e isso é sinal de insanidade. Estamos na Europa em um momento de insanidade política. Infelizmente, isso acontece de vez em quando com certos grupos. Certo. E então, sempre que há eleições locais, acabamos tendo, você sabe, populistas de direita que pensam de forma diferente. Tivemos essa eleição na República Tcheca não faz muito tempo, com o Babiš sendo eleito. De novo, ele está ali junto com Orbán e Fico, e em menor grau, você sabe, Vučić. Vamos ver o que acontece quando ocorrerem as eleições nacionais na Alemanha. Não acho que o AfD vá, você sabe, conseguir votos suficientes para sair em primeiro lugar. Mas vai ser um governo de coalizão muito, muito complicado para mantê-los de fora. Sabe, também precisamos entender que o sentimento dentro da Europa, entre as pessoas comuns é uma coisa, e a liderança é outra. Eles estão absolutamente comprometidos com esse projeto, de reverter as apostas que fizeram na Ucrânia, e agora estão redobrando seus esforços, porque os Estados Unidos aparentemente estão se retirando de tudo isso, achando que a Rússia está, sabe, a 2 semanas de uma capitulação total e de uma desintegração catastrófica, e que o último clone de Putin acabará desmoronando. Já ouvi todas essas histórias também.
as well. The reality is, A realidade é, veja bem, deixe-me apenas esclarecer dizendo que tanto você quanto eu provavelmente estávamos acompanhando, há cerca de 1 ano e meio ou 2 anos, os canais do Twitter durante a tão divulgada contraofensiva ucraniana, que na época foi apresentada como uma espécie de mini dia D que iria empurrar as forças russas para trás. E não vou mentir, todos os canais que eu acompanhava, e muitos deles eram mais pró-Rússia do que pró-Ucrânia, eram muito realistas, dizendo, não sabemos o que vai acontecer, vamos apenas fincar o pé e torcer pelo melhor. Se eles tiverem sucesso, descobriremos uma forma de contra-atacar. E se falharem, o que então? E falhou. Quero dizer, simplesmente, a contraofensiva acabou se revelando um desastre absoluto. E desde então, a Ucrânia tem estado na defensiva. Sim, eles têm estado absolutamente na defensiva, colocando o máximo de recursos possível para defender cidades que já estão perdidas, ou fazendo investidas em Kursk ou outros lugares, achando que poderiam de alguma forma desviar a atenção da Rússia. O fato é que sim, a Rússia está perdendo poder, você sabe, pessoal militar, e está sofrendo baixas, mas muito menos do que está acontecendo do lado ucraniano. E o lado russo tem os recursos e a mão de obra para se reabastecer. A Rússia pode resistir a isso. A Ucrânia não pode. Esse é todo o meu ponto. Em algum momento é preciso pensar, é preciso se perguntar, veja, vale a pena sacrificar um país só para que a OTAN possa provar um ponto? Quero dizer, eu não faria isso. Não, mas você e eu, nós somos humanistas. Quero dizer, você e eu valorizamos a vida humana. Há pessoas, infelizmente, e basta olhar o que a OTAN produz em termos de relatórios, documentos e vídeos, quero dizer, há pessoas que não pensam assim. De qualquer forma, Michael, foi uma visão geral muito interessante e acho que poderíamos discutir seriamente as coisas que estão passando por nossas mentes. Acho isso muito, muito enriquecedor. As pessoas que quiserem te encontrar online devem, antes de tudo, ir ao seu canal no YouTube, Michael Rossi Paul Tsai. Há outro lugar onde as pessoas possam ir para ler ou te ouvir? Então, Michael Rossi Paul Tsai é o meu canal no YouTube. Quero dizer, ao contrário do que alguns e-mails sugerem, o meu desaparecimento do YouTube é altamente exagerado. Preciso enfatizar que estive completamente consumido neste semestre de outono, dando aulas em várias universidades. Estou corrigindo sem parar, ensinando sem parar. Simplesmente não tive tempo para me dedicar ao canal como fazia quando estava em Tashkent, mas ainda estou muito presente. Mais uma vez, fico sempre feliz em ser convidado para o seu canal e em me comunicar com o seu público também. Outra forma de entrar em contato comigo é por e-mail, mikerossipaulsai, tudo junto, @gmail.com. Eu verifico esse e-mail algumas vezes por semana. Se houver alguma dúvida específica ou se precisarem de informações adicionais, fico feliz em ajudar. O que também estou planejando fazer, Pascal, e eu sei que nós dois temos planos para projetos mais adiante, é que assim que esse semestre acabar, o semestre da primavera vai ser um pouco mais tranquilo para mim em termos de ensino. Quero investir um pouco mais de volta no meu canal. Talvez eu faça algumas tutorias individuais com pessoas interessadas em divulgação acadêmica. Posso atualizar as opções de assinatura, talvez mudar um pouco o material das aulas. É muita coisa, e eu adoro o que faço. Mas acredito que o futuro também está na divulgação acadêmica. As coisas que você e eu discutimos são basicamente o que eu abordo nos meus seminários de graduação e pós-graduação. E acho que há uma infinidade de pessoas comuns que querem aprender sem pagar mensalidade e sem fazer provas, algo que nós dois estamos bem posicionados para oferecer em 2026. O que precisamos dizer, quero dizer, uma das coisas por sorte nossa é que a mídia pública, a grande mídia, não faz mais esse trabalho. Então, é isso. Temos coisas a fazer. Eu adoro isso. Adoro o fato de que tudo o que preciso fazer é simplesmente fazer o que faço nas aulas. E as pessoas ou amam ou odeiam. Mas se você ama, obrigado. Se você odeia, me diga por quê. Talvez eu conserte.
I don't know. Pessoal, se vocês acharem a análise de Michael Rossi valiosa, entre em contato com ele. Quero dizer, ele está mais do que disposto a discutir as coisas diretamente. Com certeza. Michael Rossi, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Pascal, um prazer. Sempre um prazer. Feliz por estar de volta.